Pessoal, vamos começar então. Eu vou começar me apresentando e depois, à medida que o pessoal vai entrando, a gente vai retomando algumas coisas aí que são importantes e eu creio que vai ser bem legal para todos nós. Deixa eu começar falando um pouco aqui. Eu vou começar me apresentando, tá bom? Em primeiro lugar, eu quero agradecer aí ao Nilson, que é o administrador do grupo, que me franqueou esse momento especial para a gente, esse momento aí dessa live, que é um momento marcante para a vida de cada um de nós. Vai ficar marcado o dia de hoje, ó, 28/5, vai ficar marcado na vida de cada um de nós aqui, pode ter certeza disso. A gente vai ser lembrado por muitos anos, se Deus quiser, porque a gente deu um primeiro passo em algo que parecia impossível. Eu creio que tudo isso vai sair do papel, vai sair do sonho, e a gente vai conseguir concretizar algo que vai ser algo legal de contar para os nossos netos, vocês contarem para os seus filhos, para os seus irmãos mais novos. Eu acho que vai ser algo muito, muito gratificante, tá? A gente não pode falar assim, não dá certo, pelo menos vamos tentar, pelo menos vamos dar um primeiro passo, e eu creio que a gente vai conseguir chegar muito longe. Deixa eu me apresentar um pouco. Olha, meu nome é Severino Ramos, sou mais conhecido como Severo Ramos e trabalho com comunicação desde que me conheço por gente, né? Eu comecei, muitos nem conhecem essa profissão, eu comecei como letrista, depois eu trabalhei com estamparia de tecido, depois eu fui cartazista, depois eu fui desenhista gráfico, ilustrador, sign maker. Eu trabalhei toda a minha, sabe, sem saber que eu trabalhava com comunicação, eu já trabalhava com comunicação há muito, muito tempo. Então, na minha adolescência, eu tive duas experiências marcantes aí de projeção com celebridades negras. Olha, essa palavra é bem importante, projeção com celebridades negras. A primeira, quando eu ouvi o discurso do Martin Luther King, eu falei, putz, esse cara fala muito bonito, cara. Um dia eu quero falar como esse cara. Não consegui até hoje, mas eu estou tentando. Mas ele falava muito bem, ele tinha uma oratória fantástica, eu achava aquilo muito, muito legal. E a segunda foi quando eu assisti um filme chamado Ao Mestre com Carinho, que foi assim, a minha segunda experiência de projeção que eu tive com um personagem negro, né? Eu falei, pô, um dia eu quero ser um professor como o Sidney Poitier, né? Se vocês não conhecem, talvez vocês não conheçam, talvez muitos são muito jovens, mas virou, mexeu, esse filme passa aí na sessão da tarde, talvez vocês tenham a oportunidade de assistir esse filme, que é muito legal. E ali, o que eu quero dizer com isso é quanto é importante nós termos referências negras aí para a gente é, mirar nessas referências, a gente fala, pô, é isso que eu quero para a minha vida, é ser igual a esse cara, é ser uma pessoa que fala como Luther King, que foi um professor como o personagem do Sidney Poitier, e aí eu fico olhando assim, quais são as nossas referências aqui no Brasil, quais são as nossas referências negras. Eu tive essas referências ainda na minha adolescência, olha que faz muito tempo que eu fui adolescente, mas quando eu era adolescente eu tive essas referências, e elas me ajudaram a traçar um rumo para a minha vida. Então, pensem nisso, na questão da projeção, na questão de referência, porque isso vai ser o nosso gatilho para a gente começar a falar do nosso projeto. Esse sonho começou a se concretizar em 2002, quando eu fui trabalhar na Universidade Metodista como assistente de comunicação. E fazendo uso da Bolsa Funcional, eu fiz o bacharelado em comunicação mercadológica, depois eu fiz pós-graduação em marketing e mestrado em comunicação, tudo fazendo uso da Bolsa, né, da Bolsa de Estudos. Graças a Deus consegui formar 3 filhos lá também. E em 2012, a professora Lina, que faz parte desse grupo também, ela me convidou para lecionar na Zumbi. Olha, a minha terceira referência de uma pessoa negra foi a professora Lina, que ela foi a minha única professora negra na faculdade metodista de São Paulo. Isso aí foi em 2012, e aí teve um outro agravante, eu não sei se é agravante, mas algo que chamou a atenção, foi que os alunos da minha classe, eles tinham em média 17, 18 anos, e imagine, eu tinha 38 anos quando eu comecei
a estudar lá na Faculdade Metodista de São Paulo, que fica aqui em São Bernardo. Ó, imagina, eu com 38 e os meus colegas de classe com 17, com 18. E aí, gente, eu via que aquele meu sonho estava começando a se concretizar e eu não poderia deixar aquilo morrer. Então, eu fui até o fim e confesso que não foi fácil, não, mas foi muito, sabe? Trabalhar com jovens, você acaba pegando aquela energia dos jovens, mas você também acaba passando experiência para o jovem. É uma troca muito saudável, é uma troca muito legal. E a partir desse momento eu também comecei a compreender melhor os meus filhos, né, que tinham a idade dos meus colegas de classe, né? Então é uma troca muito legal. Eu já maduro com 38 e os meninos com 17, 18. Em 2015, eu comecei a lecionar também na Metodista. Em 2012, a professora Alina me chamou para lecionar na Zumbi dos Palmares. Em 2015, eu comecei a lecionar também na Faculdade Metodista. E em 2019, 2018, 2019, ainda eu estou na Faculdade Paulista de Comunicação. Então, percebam o quanto foi importante ter um sonho, o quanto foi importante ter uma meta, o quanto foi importante as referências, o quanto foi importante essas pessoas que serviram de projeção, que serviram para mim como uma alavanca. Então, pensem nisso, o quanto é importante a gente ter pessoas que são referências para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos. É nesse sentido que eu entendo que a gente pode estar iniciando hoje um grande a gente pode estar iniciando um grande marco na nossa história. Então, vamos lá. E aí, da onde surgiu essa ideia? Esse já era aquele sonho que eu falei para vocês, lá do tempo do Luther King, lá do tempo do discurso. Eu tenho um sonho do Luther King, que eu via o jeito que ele falava, e eu também sempre fiz essa pergunta: onde estão os políticos negros do nosso país? E aí eu lembro, né, que a gente torceu muito para que o Joaquim Barbosa aceitasse disputar a presidência e não foi possível, mas nós temos a Benedita da Silva, nós temos o Paulo Paim, nós temos o Orlando Silva, a Marielle, Leci Brandão, Marina Silva, enfim, são algumas, temos mais referências, é lógico, mas essas são as referências agora que me veio à mente e eu estou passando para vocês. Depois, gente, vocês têm liberdade aí para compor tudo que eu estou falando aí, me ajudar com os argumentos, que é muito útil, tá bom? Segundo o IBGE, os negros, pretos e pardos eram a maioria da população em 2014, representando 53,6% da população. Os brasileiros que se declaravam brancos eram 45,5%. E aí surge de novo um questionamento meu e seu, que eu tenho certeza. Ora, se somos quase que 54%, segundo o IBGE, onde está a nossa representação? Onde estão as minhas referências quanto político? Como eu posso falar para o meu neto que, sabe, ele pode sim pleitear um cargo político, porque político é algo saudável, é algo que você pode pleitear também, por que não? Onde estão essas referências? Sendo que nós somos 54% da população. E isso, gente, isso aí é o que norteou o nosso bate-papo, isso é o que iniciou as nossas conversas aí no Facebook, é o que iniciou as nossas conversas aí no Economia Negra, sempre fazendo esse questionamento, e aí surge a oportunidade. E por que não agora? E por que esse é o momento? Já que não existe, vamos fazer então, vamos compor esse partido. Ora, nós somos maioria, por que não compor um partido em que nós tenhamos representação, a maioria de representação de pessoas negras? Olha que privilégio, tá certo? É um partido político, sim, é um partido que vai trabalhar pelas nossas causas, mas é um partido principalmente que vai cuidar do povo brasileiro. É isso que a gente tem
tem que ter em mente que o nosso objetivo é ser um partido político, então a gente vai ter a oportunidade de trabalhar pelo povo brasileiro, pelas pessoas menos assistidas, pelas pessoas que são invisíveis, as pessoas que os políticos só aparecem na hora de pedir votos, e é onde a gente vai poder fazer a diferença, é onde a gente vai poder atuar nos lugares onde eles não atuam. Esse é o nosso objetivo quanto partido político. Então, o primeiro passo para se criar um partido político é obter a assinatura de 101 fundadores, distribuídos pelos nove estados do país. Pô, 101 assinaturas não é nada tão difícil de conseguir, né, gente? Nós temos, só aí na economia negra, me parece que nós temos 4.900 4.900 pessoas inscritas aí, o que é bem legal. Então, eu creio que essas 101 fundadores aí é muito fácil da gente conseguir. Distribuídos pelos 9 estados do Brasil. Então, nós temos aí na região Nordeste, Alagoas, capital, Maceió, Bahia, nós temos aí Mato Grosso, Cuiabá, Espírito Santo, Minas Gerais, enfim, nós temos aí distribuído aí, sabe, a gente precisa pegar de nove estados, de pelo menos 9 estados, 101 fundadores. Isso aí dá, em média, 12, isso aí dá em média 12 para cada estado. Vamos pegar aí 9 estados, e de cada estado, se a gente conseguir 12 assinaturas, pelo menos, a gente chega nos 101 assinaturas. Isso para começar o nosso partido. Essa parte é muito tranquila, eu creio que nós não teremos problema de conseguir essas 101 assinaturas, 12 assinaturas para cada estado. Nós temos aí a Mara, que é do Rio Grande do Sul, que é bem bacana. Olha aí, Mara, aí a gente já tem uma oportunidade, você já deve estar pensando aí 12 pessoas que podem compor aí, representando a tua região, 12 pessoas que vão ser um dos fundadores aí do Rio Grande do Sul. Os colegas de outros estados também já podem começar a pensar em 12 pessoas aí que pode ajudar a compor aí e ser um fundador desse partido. Seremos essas 12 pessoas farão parte do universo de fundadores desse partido, tá certo? 12 de cada estado. Em seguida, deve-se registrar a legenda no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Esse registro é provisório e se concretiza com o apoio formal da quantidade de eleitores, isso é correspondente a 5% dos votos dados na última eleição a toda a Câmara dos Deputados, sem os votos brancos e os nulos. Ou seja, são necessários em torno de 430 mil eleitores para o registro. Cumpridas ainda as outras formalidades, o partido participa de eleições, recebe o dinheiro do fundo partidário e ocupa o horário político no rádio e na TV. Entendeu? Além dos 101 fundadores do nosso partido, nós teremos também que conseguir 430 mil outras assinaturas que são de eleitores para registro, tá? Isso são outras formalidades. Mas, contudo, nós temos já o registro provisório do nosso partido. Depois a gente vai ter um tempo para conseguir esses 430 mil eleitores. Então, também, gente, sabe, se a gente se unir, se a gente conseguir fazer um trabalho em conjunto, a gente consegue esses 430 mil eleitores para a gente registrar o nosso partido e a gente conseguir aí um espaço na televisão, um espaço no rádio. Não é tão difícil assim a gente conseguir. Se a gente estiver muito engajado nas redes sociais, a gente vai conseguir com muita facilidade esses 430 mil eleitores para
para assinarem, e também essas assinaturas elas têm que ter registro. Enfim, gente, tudo isso eu estou passando para vocês, porém, num próximo encontro que a gente tiver, eu vou poder falar isso para vocês de uma forma um pouco mais clara, porque é tudo novo, muito novo para mim, inclusive. Tá? Então, nós aprenderemos juntos todo esse processo para que a gente possa entrar com um partido dentro das normas que o TSE pede e que possa nos representar com qualidade. Legislação. Regem os partidos políticos a Constituição, no capítulo 5, artigo 7, a Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Depois eu passo para vocês. Eu tenho aqui a Lei Orgânica, o artigo 17 diz assim: é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais das pessoas humanas, e observados os seguintes preceitos. Aí tem os preceitos que eu passo para vocês depois. E aqui, no parágrafo 4, é vedada a utilização de partidos políticos de organização paramilitar. Então, nós temos que tomar muito cuidado também com a mensagem que o nosso partido político vai oferecer, para que a gente não possa ser reconhecido como um partido radical, alguma coisa nesse sentido, porque senão a gente acaba o TSE acaba nem aprovando o nosso partido. Mas isso a gente vai discutir com o tempo, a gente vai conseguir aí chegar num denominador comum para que agrade a todos e a gente consiga um melhor propósito para o nosso partido. Vamos mais para frente um pouquinho, não quero ser enfadonho. Também, gente, o fundo partidário, o que é o fundo partidário? É o orçamento da União, o conjunto dos partidos políticos. Uma vez que o nosso partido está registrado, uma vez que nós temos aí o número de assinantes do TSE, já reconheceu o nosso partido, nós teremos direito ali a um orçamento da União que chama fundo partidário. Esse fundo partidário é uma ajuda que é dada aos partidos políticos. Trata-se do Fundo Especial de Assistência Financeira aos partidos políticos, também denominado fundo partidário. Além da verba orçamentária, o fundo é composto de doações e recursos da arrecadação, multas eleitorais. A distribuição é feita pelo TSE, proporcionalmente à representação parlamentar de cada agremiação. Pela lei, 1% do total do fundo é dividido em partes iguais entre todas as legendas com estatutos registrados no TSE. Os outros 99% são distribuídos entre os partidos de acordo com o número de votos recebidos nas eleições para a Câmara dos Deputados. Então, perceba, nós entramos aí nesse 1%, uma vez que nós não temos nenhum candidato que foi eleito. Então, a gente entra nesse 1%, que é uma verba, 1% do total do fundo é dividido em partes iguais entre todas as legendas com estatutos registrados no TSE. Assim que nós registrarmos e termos o nosso estatuto reconhecido, nós temos direito a 1%. Os outros 99% são distribuídos entre os partidos de acordo com o número de votos recebidos nas eleições para a Câmara dos Deputados. A arrecadação. Além do fundo partidário, os partidos políticos podem receber doações de pessoas físicas e ou jurídicas, desde que declaradas na contabilidade da sigla. Então, nós, quanto partido, não precisamos ficar do fundo partidário. A gente pode também receber doações de pessoas físicas ou jurídicas, desde que declaradas na contabilidade da sigla. Tudo muito certo, tudo muito declarado, tudo muito certinho. E assim que a gente pode também receber doações de pessoas políticas. É vedado aos partidos receber, direto ou indiretamente, verbas de autarquias, fundações públicas e outros órgãos públicos de outros países e de empresas estrangeiras. Então,
isto está bem claro também, não podemos pleitear aí de nenhum outro país, nenhum tipo de verba, nenhum tipo de doação, nenhum tipo de ajuda de fundações públicas, órgãos públicos ou autarquias. Estou terminando, gente. A propaganda política. Os partidos políticos têm direito à propaganda partidária eleitoral no rádio e na televisão. O tempo de exibição vai depender do número de votos. Quanto mais votos a legenda tiver, mais tempo de rádio e de televisão o partido terá. A publicidade é gratuita para os partidos, mas não para o erário público, uma vez que as emissoras recebem uma compensação fiscal. Então, a publicidade, então, para os partidos é gratuita, mas não para o erário público, uma vez que as emissoras recebem uma compensação. Então, tem também uma parte que vai para as emissoras. Isso aí eu vou entender melhor como funciona isso, e aí eu passo para vocês aí com muito mais clareza. O último slide aqui, que eu estou passando para vocês, que eu estou vendo aqui, não estou passando para vocês, mas é a isenção tributária. Os partidos políticos têm imunidade tributária, ou seja, não pagam tributos, conforme o artigo 150 da Constituição. Boa noite, Jussara. É isso aí, gente. Esse é apenas um resumo do que eu tenho para falar para vocês quanto à parte da criação do nosso partido. Valdecir Ramos, show! É isso aí, cara. Daniel Oliveira, estou ouvindo muito bem, Daniel. Deixa lá a live gravada, por favor. Vitor Araújo, meu grande aluno. Isso, gente, é isso aí. Nós estamos dando aí um grande passo. Eu entendo que nós vamos, se nós nos unirmos aí, a gente vai fazer algo muito, muito grandioso. Vocês vão participar aí de um